cenário que vocês já conhecem, né? Que toda vez que tem o quadro Educação Financeira, nós sentamos aqui para falar sobre esse assunto. E, é claro, conhecer um pouquinho mais dessas camadas, porque educação financeira tem várias camadas e hoje, quarta-feira, não seria diferente, né? Está no ar o quadro Educação Financeira. Isso aí, educação financeira dessa quarta-feira já está no ar. E olha, as dívidas batem recorde no Brasil e milhões de pessoas ainda têm dificuldade para organizar as finanças. Mas como sair do vermelho e evitar novos problemas, hein? No quadro Educação Financeira de hoje, o especialista vai responder as principais dúvidas sobre o endividamento, renegociação e planejamento do orçamento. Está endividado? É o mesmo que está inadimplente? Vale a pena fazer empréstimos para pagar suas dívidas? E o que deve ser prioridade quando o dinheiro não dá para tudo, hein? Pois é, essas e outras dúvidas do tema são os temas de hoje, né? Do quadro Educação Financeira com o nosso querido Fred, que já está aqui. Bom dia, Fred, para você. Bom dia, Fabíola. Tudo certo, tranquilo? Tudo certo. Bom dia, um salve a todos que estão em casa aí, meus queridos, e vamos de educação financeira, né? Vamos lá então, para nós darmos início, Fred. Ter uma dívida significa necessariamente estar com problemas financeiros? Não. Ao contrário do que muita gente pensa, você ter uma dívida não significa necessariamente que você tem um problema, porque existe uma diferença entre estar endividado, estar inadimplente e estar super endividado. Quando você está endividado, pode ser que você tenha feito um financiamento através de um planejamento financeiro e está pagando as parcelinhas ali. Uma fatura de cartão é uma dívida também, um parcelamento, entendeu? Então, a dívida por si só, ela não é um problema quando ela é planejada. Agora, quando começa a virar inadimplência, atrasou uma parcelinha ali ou outra, aí depois vira superendividamento, quando você já não consegue pagar a mesma dívida e já deixa pipocar, então aí sim, aí já é um problema. Então, vamos lá, né, o Fred? Então, é isso. Então, ter uma dívida não é necessariamente ter um problema financeiro, então. Não, pode ficar tranquilo, não então, é. pessoal de casa. Muita gente, a gente às vezes passa nesses condomínios grandes aí, né? Que essas casonas, a pessoa com carrão, mas a pessoa está endividada, gente, até o topo, entendeu? E a gente se compara, né? Nossa, olha, fulano é bem sucedido. Cara, muitas vezes a pessoa que não tem tantas dívidas, tantos boletos para pagar, ela está vivendo com menos dor de cabeça, uma qualidade de vida melhor, viu? Exato. Então, assim, Fred, nós temos a questão de estar endividado, inadimplente e super endividado. Qual que é a diferença entre esses três, hein? Pois é, o super endividado é quando você já não consegue pagar mais a dívida e já deixou estar negativado, que é, olha só, hein, 80% das famílias brasileiras hoje, das pessoas, 80% das pessoas estão endividadas, tá? Então, são 80 milhões de pessoas, 80% não, perdão, gente, 80 milhões de pessoas no Brasil hoje, na idade adulta, estão endividadas. É praticamente 2 para 1. A cada 2 pessoas adultas no Brasil, uma está inadimplente ou super endividada, tá? Então, assim, não é que assim, tá devendo o boleto, tá pagando as parcelinhas em dia. Não, tá com um problema financeiro grave. É muita gente, 80 milhões de pessoas. Ô Fred, uma questão também, o Brasil, ele alcançou aí um recorde, né, digamos assim, de famílias endividadas, né? Tem muitas famílias endividadas. Por que isso acontece? É porque a renda das famílias não está ajudando ou é porque, de fato, é falta de educação financeira mesmo? 30% das famílias hoje do Brasil estão endividadas. O maior problema das famílias hoje a gente pode corrigir através do CCE, que é o quê? Através de você ter conhecimento, que é a educação financeira, você saber fazer um planejamento financeiro básico, você ter o comportamento financeiro adequado, que é o quê? Você respeitar os limites do seu planejamento e você controlar o emocional, né? Porque família, a gente sabe que a gente passa por altos e baixos, tem momentos mais difíceis. Então, se você tem essa estrutura, esses 3 pilares, você consegue resolver o problema. A gente vê aí o governo fazendo tantos planos, tantos projetos, né? Desenrola aí, agora vai renovar. Ele vai ajudar, assim, pontualmente quem precisa ali limpar o nome para ter um crédito, para resolver, dar andamento a alguma coisa. Mas não adianta nada você participar de um programa desse se você não se organizar financeiramente antes. A taxa de
eu falar de percentual, falar mais número, 87% das pessoas que participam de algum programa de desenrola da vida, né, para pagar as dívidas, elas voltam a se endividar. Por quê? Porque elas não fazem o planejamento antes. Gente, o Fred, toda vez que ele vem aqui, todo bloco do quadro Educação Financeira, o Fred sempre fala da importância da organização. Sim. Né, Fred? Se organizar. E quem está devendo, Fred, para vários lugares, muitas vezes nem sabe quanto deve. Não sabe nem o valor total ali de uma quanto salada tá de fruta, né? Exatamente, exatamente. Então, qual deve ser o primeiro passo aí para essa pessoa começar a ter uma organização financeira? Eu fiz uma imagem muito legal, vou pedir para a produção pôr aí na tela. É essa mesma. Faça isso se você estiver endividado, né? Qual que é o passo a passo, se você estiver endividado, para você conseguir negociar suas dívidas? Por exemplo, poxa, vai ter o desenrola, eu quero participar. O que eu preciso fazer antes? Você tem que conhecer a sua situação, que é exatamente o que você falou, né, Fabíola? Que a gente não sabe nem quanto está devendo, nem para quantos. Então, você lista as suas dívidas. Pessoal, tira print da tela e aproveita. Já aproveita aí, ó. Passo 2. Você tem que analisar sua renda e seus gastos. Por quê? Porque você tem que saber quanto sobra. Como é que você vai... eu vou pagar em quantos meses? Você não sabe nem quanto está sobrando, né? Passo 3, identificar o que pode ser negociado, o que não pode. Às vezes, a pessoa, se você ligasse lá e você falasse que está com boa vontade, está se planejando, ela daria um desconto, negociaria. Tem dívidas hoje em dia que a gente espera um tempo, né? E as propostas vêm também. Então, você sabe que tem um tempo ali para você se planejar. E 4, defina um limite real de pagamento, né? Você ser honesto com o que você pode pagar, o que você pode guardar por mês, certo? Para você não se pressionar também e, por fim, se planejar antes de você negociar, né? Para você saber exatamente qual é a sua capacidade de sobra, quanto que você pode guardar por mês, se você não vai prejudicar, de repente, alguma função básica da sua vida. E aí a gente chega num ponto, Fabíola, que muita gente reclama, e você deve ter alguém em casa falando agora, né? Está assistindo a gente falando assim, nossa, beleza, isso aí, mas agora eu já enxuguei tudo, não sobra nada. E agora? Eu não vou tirar a escola dos meus filhos. Só tem 2 caminhos. Ou você economiza ou você ganha mais. Né? Ganha mais como? Fazendo uma renda extra. Sempre vai ser uma opção. Tá? Muitas vezes a pessoa nem pensa nisso, não cogitou por já almejar ganhar muito de uma vez, mas uma renda extra, às vezes, de R$300 por mês já seria o início de um planejamento para quitar as dívidas. Tá, você falou essa questão aí da renda, né? Muitas vezes a renda não dá ali para pagar uma conta, né? Então, quando o dinheiro, né, não é o suficiente para pagar uma conta ali, uma renegociação, digamos assim, o que deve ser priorizado então, Fred? Vamos de imagem de novo? Vamos lá. Sobrevivência, que é a regra do uso do dinheiro, né? Você garantir sua segurança financeira, que é o quê? Sua alimentação, moradia, saúde, o básico para viver. Isso é o essencial. Todo mundo precisa disso, Todo mundo precisa, né? Não tem para onde escapar. Passo 2, você preservar o que você precisa para continuar trabalhando. Como assim? Para quando eu vou trabalhar eu preciso de roupas novas, preciso de pagar licenças e etc. Você vai manter funcionando ali sua renda. Depois você vai proteger os bens essenciais, vai priorizar dívidas que podem causar a perda de um bem necessário. Por exemplo, poxa, se eu não pagar essa dívida, eu vou perder meu carro, vou perder um objeto aqui que eu uso para trabalhar, né? E vai priorizar depois as dívidas mais caras, né? Como cartão rotativo e cheque especial, tá? E, por fim, as demais dívidas com menores juros e consequência, aquela que você não conseguiu negociar. Muito bem, então aí, olha só. Agora, Fred, nós sabemos que quando a gente está devendo, está devendo para alguma loja, algum estabelecimento, muitas vezes vem aquela proposta de renegociação. Sim. Quando saber se aquela proposta de renegociação é realmente vantajosa, né? É melhor buscar o maior desconto ou a menor parcela? Tenho certeza que essa é uma dúvida que muita gente que está ali em casa se faz muitas vezes, né? Vamos lá. Primeiro, você tem que buscar saber quanto que você consegue pagar de parcela. Não adianta chegar lá para negociar se o cara fizer uma proposta para você de 700 e você puder pagar 500, você nem sabe disso porque você não se organizou antes primeiro. Aí, quando você souber quanto você pode pagar de parcela, e a outra pergunta que você tinha feito? Se é vantajoso ou não essa questão, o desconto? Né? Sobre o desconto ou a parcela? Então, sobre o desconto, o que eu falo para meus alunos, para meus clientes? No mínimo 85% de desconto.
Tá? No mínimo. Inclusive, tem um site aí que depois a gente vai passar na tela para vocês, e lá é automático, ele faz o planejamento para você guardar quando você precisa quitar sua dívida por 85% de desconto. Por que 85% de desconto? Porque hoje os juros que são cobrados para nós são exorbitantes, né? E mesmo que seja 85, ainda é de se pensar, porque muitas vezes o banco ainda está ganhando muitos juros em cima. Então, o que vai valer mesmo é você juntar o dinheiro do valor inicial da dívida. Por exemplo, a primeira fatura que estourou foi 11 mil. Eu juntei esses 11, fiz um planejamento, preciso guardar 200 por mês. Juntei os 11 mil. Até eu conseguir juntar esses 11 mil, aí a pessoa já recebeu várias propostas. Exato. E aí ela vai e quita a dívida de uma vez, tá? Mas não aceite proposta de 40%, 50%, igual, poxa, tem o Desenrola aí, eu não queria falar mal do Desenrola, mas eu vou ter que falar um pouquinho, né? Pô, você pagar 2% de juros ao mês. Ah, eu vou desenrolar. Paga 2% de juros ao mês, mas você parcela em 72 vezes. Você paga 3 vezes o valor inicial da dívida? Gente, tá? Então, assim, vamos pensar com a cabeça, tá? Já que nós, cidadãos, temos a proteção... E outra coisa, hein? Casa e carro... Não vou ensinar essa safadeza que eu estou ensinando aqui, não, mas é a realidade. Casa e carro próprio, se você não usa... ou você tem 2 ou 3, o próprio, a justiça não pode tomar. Então, não tenha medo. Se for bem de uso próprio, eles não podem tomar. Porque tem muita gente que tem medo. Quando começa a dever, começa a chegar notificação extrajudicial para a pessoa. Aí a pessoa fica com medo, aí eles já falam que vai tomar isso, vai tomar aquilo, vai nada. Pesquise, não acredita em mim, por favor. Pesquise, entra no Google aí, você que está com medo, entra no Google aí e pesquisa. O que eles podem, o que eles não podem fazer. Então, hoje, nós temos alguma segurança legal para dar um tempo de você se planejar financeiramente. Ah, Fred, mas eu vou guardar o dinheiro, o banco vai tomar o dinheiro do meu investimento. E a gente falou de investimento semana passada, né? Exato. E aí? E aí? Toma ou não toma? Fica aquela dúvida, né, aí, Fred? Não toma. Até 40 salários mínimos, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que se o dinheiro for destinado para uma reserva de subsistência, ou seja, uma reserva financeira, se a dívida não for, aí tem pensão alimentícia e algumas exceções lá, a Justiça não toma. Eles podem até congelar inicialmente, mas depois você consegue desbloquear o dinheiro. Tá? Então, assim, você estar endividado, a não ser que seja pensão, etc., não é impedimento para que você consiga guardar um dinheirinho para se planejar para quitar suas dívidas. Maravilha. Ô Fred, outra questão também é a questão dos empréstimos, né? Vale a pena a pessoa fazer um empréstimo para estar limpando ali o nome, para estar quitando as dívidas? Vale. Vale a pena? Vale, inclusive, saudades, né, do que já vivemos. Porque eu já fiz muita portabilidade de empréstimo legal. de clientes meus que... Ah, o gerente é meu amigo, aí passa um juros mensal lá de 4%. Aí chega para mim, na época, quando a taxa de juros da Selic estava 11%, que é a média histórica do Brasil, dava para negociar. Chegava para mim, eu pegava o contrato. Se você pegou um empréstimo no Banco do Brasil, você pode chegar na Caixa lá e a Caixa tem os juros menor, você entrega algumas informações do seu empréstimo e você não precisa fazer mais nada. Olha aí. Eles mesmos, entre os bancos, fazem um novo empréstimo para você, você recebe ou um troco para pagar o mesmo valor de parcela, ou aumenta o valor das parcelas e diminui. Aumenta a quantidade e diminui o valor da parcela para você pagar menos no empréstimo, porque vai ter uma diferença. Com essa taxa de 14% que a gente está enfrentando agora, é muito difícil renegociar contrato de empréstimo e pegar um para pagar o outro. Mas se você está pegando empréstimo agora, quando cair mais a taxa para 11, para 10, sabe Deus quando vai acontecer, né? Alô, governo, vamos economizar. Aí você negocia o seu empréstimo, beleza? Beleza, olha só, quando você chegou aqui, você falou assim, Fabi, tenho aí uma dica especial, né? Nós temos aí um plano, né? Digamos que para a pessoa, um plano claro, né? Pode colocar na tela aí, ô meu diretor, por favor, para o Fred já explicar para nós aqui como que funciona isso aí, hein, Fred? Esse é um site, uma página que eu criei, que legal. Você vai colocar as suas informações ali. Ninguém vai ficar sabendo o que você está colocando ali, tá? Essas informações não ficam salvas. Serve para quê? Você colocar ali, vai preenchendo qual que é seu tipo de dívida. Eu coloquei até dívida especial ali, né? Que é aquela com os meninos bons. E aí você põe ali o tipo da sua dívida, põe se já está negativada ou não. E lá no final, se você puder ir um pouco para baixo aí, produção, vai ter uma parte, um botão, que você clica para gerar um plano para você, tá? Ali nesse botão verde, ó, gravar meu plano de quitação. É tudo de graça.
beleza? E depois que você gera esse plano, você pode imprimir, pode salvar. Enfim, é um baita pontapé inicial para você começar a quitar suas dívidas. Gratuito e tá lá no meu Instagram, @FredMarazul. Que legal. Como que coloca no Google, Fred? Você põe quero quitar minhas dívidas. Quero quitar minhas dívidas. Isso, Pronto, tá ali, ó. Quero quitar minhas dívidas. .lovable.app. Ai, que legal, tá? ó. Quero quitar minhas dívidas, já vai aparecer. Gente, vou fazer. Terminando o programa aqui, já vou Tira fazer o print também. aí, todo mundo. E lá no meu Instagram tem um link. É só entrar lá. Se der algum bug, não deu certo alguma coisa, fala comigo que eu reprogramo lá para funcionar. Pronto, beleza. Fred, obrigada, querido. Por nada. Bom, gostei dessa dica aí, hein? Legal. Vamos fazer. O Elinho vai fazer também, ó. Não que o Elinho está com dívidas, ele não está com dívidas, mas ele, por curiosidade. Vai fazer só para ver, né? Só para ver. Obrigada, meu querido. Por nada, por nada. Gente, então é isso. Esse foi o quadro Educação Financeira dessa quarta-feira. Isso aí, olha, por falar em economia, sabe